As tuas provas são objetivas e subjetivas? Como é que o formato da... Quem é que está falando? A Carmen, as tuas provas, como é que são? Eu tinha feito aproveitamento de matéria contigo, eu aproveitei uma matéria, economia. Não, as provas elas são objetivas, elas são, na verdade, uma mescla de questões, Tá. questões objetivas com questões de Objetivo. subjetivas. Claro que, em função do fato de as aulas serem remotas, né, isso aí gera um problema, né, porque é difícil avaliar vocês, né? Eu não tenho controle do que vocês estão fazendo via remoto, né? Então, mas, né, geralmente eu faço 5 ou 6 provas, né, diferentes, né, dou um tempo para vocês fazerem. As aulas são síncronas, todas síncronas, a não ser, num caso excepcional, mas normalmente as aulas são síncronas, né, e vocês, então, têm esse horário, já sabem que esse horário é o horário da aula. A presença não é obrigatória, né? Vocês podem assistir depois, né, com a aula gravada, mas o interessante é se envolver na disciplina, né, e participar. Eu pergunto só para saber como é que tu quer que a gente envie, só isso para saber. Tudo via Moodle, né? Uma disciplina beleza. remota. Tá. Uma disciplina remota é uma disciplina que será via Moodle, né? As provas, a correção das provas, os trabalhos, né? Tudo isso vocês terão que fazer através do Moodle. Né? Eventualmente a gente pode até marcar uma ou outra aula presencial, tá? Não descarto isso, tá? Eu prefiro EAD. Não descarto essa possibilidade de a gente agendar uma aula presencial ou até mesmo fazer as provas presenciais, tá? Também não descarto essa possibilidade, tá? Professor, mas deixa assim, EAD, tá tudo bom assim, EAD é bem melhor. Não tem nada bom, não. O bom é que vocês aprendam. Não, mas aqui a gente aprende bem, a gente fica com a cabeça. Claro que fica, professora. Não. Vamos pensar, boa ideia. Vou falar com a Carol, vou falar com a coordenadora sobre essa possibilidade. Tá? Não... Terão 2 provas, ainda não estou decidida se serão presenciais ou remotas. Né? Tá. Talvez, se tiver estrutura, a gente faça de forma presencial. É bom para vocês, que daí vocês ficam, terão mais envolvimento na disciplina. Né? Tá, você é o boss. Você é o boss, o chefe. É o boss, claro que é o chefe. O professor é o soberano na sala de aula, desde que não seja autoritário, desde que não seja, né, ditador, não seja, né, uma pessoa que venha prejudicar vocês. Se todas as ações feitas pelo professor visam melhorar o processo de aprendizado, né, ele tem liberdade para fazer isso. Né? Verdade, concordo. Tá. Bom, então tá, gente, então hoje é 19 de agosto de 24, essa é a nossa primeira aula, a aula está sendo gravada, tá? E vai ser disponibilizada no Moodle para vocês, e no canal do YouTube do professor, tá? Lembrando sempre que a cadeira é uma cadeira síncrona, né? Invariavelmente as aulas começarão invariavelmente não, mas quase sempre as aulas começarão às 19h30. Pode, eventualmente, por um ou outro fato, alterar esse horário para 15 minutos a mais, 15 minutos a menos, tá? Mas, via de regra, é esse horário. A presença é dada pelo acesso que vocês terão que fazer ou na aula presencial, que fica lá registrado o nome de vocês, né, que estão na aula presencial, e o tempo que vocês ficaram, assim como pode ser também através de acessar no vídeo do YouTube. Tá? É o meu nome completo, Luiz. Tá? Pode te inscrever lá no meu canal para eu receber dinheiro aí. Aí não preciso dar mais aula, posso viver, morar
viajar para as Maldivas e curtir uma merecidas férias. Então, o dia que eu estava falando, né, lá no YouTube também fica registrada a presença de vocês, né, e o quanto tempo vocês assistiram a aula. Isso também é importante para mim. Não basta apenas fingir que acessou a aula, né? Tem que escutar a aula durante o período da aula. Ok? Então, tudo bem? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, a metodologia de avaliação. Já falei, são 2 provas, tá? E mais várias listas de exercícios ao longo do semestre, todas depositadas no Moodle, tá? Cada prova tem peso 4, uma média ponderada, né? Cada prova tem peso 4, e a soma de todos os trabalhos que serão corrigidos ao longo do semestre tem peso 2. Tá? Bom, metodologia de aula agora, né? Metodologia de aula, basicamente é o que? Aulas expositivas, né? Aulas onde será apresentado o conteúdo, com uma dinâmica né, com a participação de vocês, né, com o envolvimento de vocês sobre temas da disciplina, trazendo questões do mundo real, né, da vida da economia real, né, e apresentando temas e assuntos pertinentes à nossa disciplina. Nós também temos o grupo de WhatsApp da disciplina, né, que mandei um link para vocês. Vocês já podem, inclusive, muitos de vocês já se inscreveram, né? Mas quem não se inscreveu, quem não participou, pode ir lá se inscrever lá no nosso grupo de WhatsApp. Por que é muito importante o grupo de WhatsApp? Porque o grupo de WhatsApp é o grupo onde a gente discute questões da disciplina, né? O professor dá informações sobre o horário, o link das aulas, ele bota a aula gravada no YouTube, ou seja, é um acesso muito fácil para vocês, né, das informações da disciplina. Tá? Lembrando sempre que num grupo acadêmico, né, num grupo onde se discute questões acadêmicas, não tem espaço para política, não tem espaço para futebol e não tem espaço para religião. São 3 coisas que não entram no escopo desse grupo. Todo mundo tem o seu time, todo mundo tem a sua religião, todo mundo tem a sua preferência política. Mas a gente está num ambiente acadêmico. E o ambiente acadêmico é plural, e plural em todos os sentidos, né? Na visão de mundo, na visão nos gostos e preferências, nas escolhas. Então, para não criar nenhum tipo de problema, eu peço para vocês que questões associadas à política, futebol e religião, né, não estejam presentes no grupo. Isso não significa que vocês não possam fazer interação no grupo, tá? Não significa que vocês não possam participar do grupo, né, colocando questões pertinentes à nossa cadeira, assuntos que estejam associados à nossa disciplina, ok? Então, eu já falei de metodologia de aula, já falei de sistema de avaliação, material, tá? Nós temos um material ali, tem um material bastante vasto ali no Moodle, né? E tem um livro, que é o livro básico da disciplina, que é o Arvat, Economia do Setor Público, tá? Tá lá também, já está disponível. Talvez esteja no Google Drive, tá? Então vocês vão ter que pedir para compartilhar, tá? Então, se vocês não conseguirem abrir lá, porque o livro é grande, tá? Vocês peçam para compartilhar para ter acesso. Também tem um Mankio de Economia do Setor Público, aqui também, ó, tem as referências bibliográficas aqui da disciplina, tá? Podem olhar aqui, tá?
Então, vocês têm bastante coisa aqui para pesquisar, tá? Então, à medida que... E tem muito material, tem muita apostila, tá? Então, é bem amplo aí o conteúdo que vocês podem estudar. Precisando de mais material, precisando de mais conteúdo, um assunto específico, o professor também se coloca à disposição para ampliar ainda mais aí esse material bibliográfico para vocês, essa referência bibliográfica. Ok? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Sim ou não? Não, professor, tudo bem. Nenhuma dúvida. Então tá. Então, fecho aqui. A Carmen ainda está com a mão levantada. Quer falar, Carmen? Ou ainda tu... Não, professor, é meu celular aqui que é meio maluco, eu não sei como abaixar essa mão aqui. Ah, tu não sabe como baixar a mão. Deixa eu ver. Que celular é novo que eu ganhei. Deixa eu ver se eu abaixo essa mão aqui. Ai, não consigo abaixar essa mão aqui, senão eu não quero dizer. Baixar. Colega, você tem que apertar na mãozinha de novo. Ah, eu apertei. Estou apertando e não está saindo. Deixa eu ver. Ah, tá. Beleza. Agora deu. Agora deu. Então tá, pessoal. Vamos começar a falar um pouquinho da disciplina. Quando eu cansar, eu termino a aula, tá? Hoje não vai dar para ser 2 horas. Eu ainda estou em recuperação. Tá? Então vamos lá. O que é essa tal de economia do setor público? Tá? Vocês serão administradores públicos. Tá? E a administração pública é uma administração onde tu trabalha com questões de gestão de organizações públicas, né? Gestão de autarquias, de fundações, como é o ERGS. O ERGS é uma fundação de regime de uma fundação pública, né? Bancos, né? O Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, de capital aberto, controlado pelo poder público, administração direta, né? Como, por exemplo, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, e a administração direta, onde entra as autarquias, as fundações, as empresas públicas, a sociedade de economia mista. E por que toda essa estrutura? Né? Por que o Estado possui toda essa estrutura? O Estado possui toda essa estrutura porque o Estado faz parte, o Estado é importante em uma economia capitalista. Tá? Essa estrutura pode ser maior ou menor, né? Depende do momento histórico, depende do país, né? Tem países que têm uma participação do setor público maior, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a França, né? Podia dar outro exemplo, o México, tem uma estrutura pública bastante grande, quem mais? A própria Inglaterra, né? E por aí vai, outros países, Espanha, Portugal, né? E tem países onde a participação do setor público é menor, né? Como os Estados Unidos, como o Japão, né? Como países mais de... vamos ver aqui, outro exemplo que eu possa pegar, onde a participação do setor público não é tão expressiva. Deixa eu pensar aqui. A Austrália tem uma participação significativa, Canadá também. Talvez ali países da África, né? Alguns países da África onde a organização pública também não é muito grande, né? E tem muito mais um modelo assistencial do que um modelo do Estado, né? O Estado como interventor, o Estado como agente indutor do desenvolvimento econômico e social. Nem sempre foi assim, tá, pessoal? Se a gente pegar ao longo da história, a gente vai ver que o Estado ele sempre existiu, né? Desde a formação dos Estados nacionais, Portugal, França, Espanha, Inglaterra, que são os Estados europeus mais antigos, depois surgiu Itália, surgiu a Alemanha, né? Depois, né, com o descobrimento
da América, né, a independência das colônias, estados como, né, os Estados Unidos da América, Brasil, México, Argentina e por aí vai, né? Antigamente, a participação do Estado era menor, tá? O Estado não atuava em diversas funções que atua hoje. Por exemplo, tá? Hoje nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, né? O Sistema Único de Saúde é um sistema que discute a participação do Estado, né? A oferta de bens e serviços em saúde pelo poder público, pelo Estado. Se a gente pensar, e eu estou falando aí de 100 anos atrás, 150 anos atrás, nem precisa ser isso, né? Porque o SUS foi criado em 88, né? Com a Constituição de 88, né? Ou seja, o SUS nós temos aí, vai fazer 40 anos agora em 2028, né? Antes disso, tinha o Estado, mas quem é que muito atendia, por exemplo, a área da saúde? Alguém sabe me dizer como é que a saúde era atendida para a população no século XVIII, XIX, início do século XX? Quem é que tinha esse papel, pessoal? Alguém sabe me responder? Nos hospitais, né, professor? Sim, mas emergência por quem eram gerenciados esses hospitais? Pela igreja. Pela Santa Casa. A igreja, né? A igreja, no caso de países como Portugal, Espanha, né? E as suas colônias, né? Brasil, Argentina, México, era a igreja católica, né? Que era a religião dominante, preponderante nos países ibéricos, né? É claro que em determinado momento o Estado passou a ser laico, né? O Estado deixou de ser a religião católica deixou de ser a religião oficial, e o Estado passou a ser laico, né? O Estado passou a ser autônomo, independente. Então, o que nós temos aí? Essa independência foi na Constituição de 88, professor? Não me lembro quando foi. Quando o Estado passa a ser laico, foi em 88 também? Isso é bem antes. Estado laico, acho que é na Constituição de 30, com Getúlio, lá, 37. Não tenho certeza, tá? Mas a separação, eu não sei nem se não foi no início da República, tá? Mas não, foi bem antes. Foi bem antes. Eu não sei exatamente. Nós tivemos várias constituições, né? Sim, eu não sei se foi quando da proclamação da República ou da Constituição de 37, né? Não, eu pergunto porque os órgãos públicos deixaram de usar o crucifixo como símbolo não faz muito tempo, né? O crucifixo, está falando? Nos órgãos públicos, na judiciária. Mas isso não significava que o Estado não era laico, né? Sim. Tá, entendi. O Estado laico é a liberdade da manifestação religiosa, né? Tá. Não era uma religião, não era vinculado a um título religioso. Antes, quando o Estado não era laico, por exemplo, os países muçulmanos, o Estado e a igreja estão próximos, a igreja muçulmana. Sim. Nós não, né? Nós optamos por a nossa cultura ocidental, uma cultura onde a gente dá liberdade de crença, né? Da liberdade de escolhas religiosas, né? Então, cada um professa a sua religião, as suas crenças, né? O Estado não está associado a nenhum tipo de religião. Evidentemente que por a maioria ser católica, ou agora uma grande parte da população ser evangélica, né? Essas igrejas, né? Elas pesam mais, né? Na influência política. Mas o Estado é laico. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, né? Na medida em que a religião deixa de ter esse papel, né? De ofertar saúde, né? Santa Casa de Misericórdia, né?
o papel das freiras, né? As freiras, né? Na criação de hospitais, por exemplo, o Hospital Mãe de Deus, o hospital fundado por freiras, tá? A Santa Casa, né, de Misericórdia, que historicamente teve apoio da Igreja Católica, e por aí vai, tem vários exemplos, a Beneficência Portuguesa, e outros hospitais que nós temos e tivemos, a Divina Providência, e por aí vai. Ou seja, o que nós temos? Nós tínhamos sempre uma participação muito grande da Igreja na oferta desses dois serviços, né? Saúde e educação. Né? Então, por exemplo, na educação, os colégios católicos, né? Os colégios Champagnat, né? Os colégios como de irmãs, né? Como Dores, Sévigné, né? Ordens, né? Cristãs, irmãos e irmãs, né? Que tinha esse papel, né? de ensinar, de gerar o conhecimento para a sociedade. Tudo isso foi mudando, né? Ao longo do século XX, a Igreja continua fazendo esse papel. Hoje nós temos ainda as escolas privadas, né? Que são, na sua grande maioria, escolas com origem religiosa, né? E também temos, como eu falei, os hospitais, né, que ainda carregam a ideia das ordens cristãs, principalmente aqui no Brasil, né? Mas esse papel foi diminuindo na medida que o Estado, por lei, passou a ser ofertante da educação universal, né, e da saúde universal. Estão entendendo? Bom, e depois disso, o que nós tivemos? Então, o Estado começou a participar cada vez mais, né? A participação do Estado foi cada vez maior. O Estado foi crescendo, né? E essa participação do Estado também se deu por uma crise do capitalismo, né? do liberalismo econômico, né? O movimento liberal, o movimento de liberdade econômica, de não atuação do setor público, da mínima participação do setor público, né? Esse modelo de crescimento econômico mostrou-se um modelo muito instável, né? Teve a crise de 29, a quebra da Bolsa de 29, né? Onde o liberalismo econômico ele entra em colapso, né? O modelo de liberalismo. E a partir ali da década de 30, principalmente do século passado, o que nós temos? Nós temos um novo modelo no mundo, né? No mundo capitalista, né? Que é o modelo keynesiano, que é o modelo intervencionista, um modelo onde o Estado começa a ter um papel cada vez maior, né, da economia. Eu nem vou falar dos países coletivistas, né, com a Revolução de 17 na Rússia, né, a Revolução Comunista, né, onde o Estado passa a ser detentor, né, de todos os meios de produção, né. Então, aí tu tem uma participação total do Estado, o Estado como ofertante único e exclusivo de todos os bens e serviços da economia, né? A ideia de coletivização dos meios de produção, né? A ideia de que a propriedade privada deixa de existir, né? E tudo que se refere a meios de produção, principalmente terras, capital financeiro, máquinas, né? Passa a pertencer ao Estado, né? E o excedente e não é excedente gerado, né? O excedente vai para o coletivo e não para aquele indivíduo que gerou eventualmente aquele excedente. Então nós temos o século XX, um século de grande transformação, né? Nos sistemas capitalistas, que é o sistema brasileiro, né? Tem vários sistemas capitalistas, um mais intervencionista, um menos intervencionista, um mais liberal, um menos liberal, né? E tu tem os sistemas coletivistas, né?
com a antiga União Soviética, Coreia, Cuba, Coreia do Norte, Cuba, que mais? Países que implantaram a Albânia, que deixou de ser também comunista, todos os países do norte, ali do leste da Europa, tá? Que adotaram aí, durante quase todo o século XX, o modelo coletivista. Bom, mas não é esse modelo que nós vamos estudar. Nós vamos estudar a atuação do Estado, a participação do Estado no sistema capitalista, que é a nossa realidade. Nós vivemos num país capitalista, está previsto na Constituição, né? Mas também está prevista na Constituição que esse capitalismo é um capitalismo que ele tem que ser, de certa forma, regulado, tem que ser controlado. E aí entra o papel do Estado como um papel importante, né, no desenvolvimento econômico e social. Né? Aí podemos falar, no Brasil, por exemplo, o Estado sempre foi muito importante. Né? O Estado, na questão dos bancos, né? O Brasil tem banco público, né? Tem o Banco do Brasil, que é um banco federal, público, tem bancos estaduais, como o Banrisul, tem instituições financeiras, que é uma Caixa Econômica Federal, que tem um papel social, de financiamento da casa própria, de financiamento de gestão, de administração de recursos da população, como o FGTS, tá? De programas assistenciais, tá? Gerenciados por um órgão, né? Um banco público, uma autarquia, no caso da Caixa, né? O Estado, nós temos o BRDE, que é um banco, e o BNDES, que são bancos de fomento, né? Que são bancos de desenvolvimento. Temos o Banco Central, que é um banco normativo, que é um banco de controle, de fiscalização das operações financeiras. No Brasil, vamos pegar só o período militar, tá? Para vocês terem uma ideia, tá? Transamazônica, quem construiu foi o Estado. Freeway, 1971, 72, Estado. Ponte Rio-Niterói, Estado. Usina hidrelétrica de Itaipu, Estado. Angra 1 e Angra 2, usinas nucleares, Estado. E por aí vai. Só poderia ficar falando de inúmeras situações, de inúmeros investimentos feitos pelo setor público. Tá? Então, em maior ou menor grau, os países têm no Estado a sua participação, né? a sua atuação. Por exemplo, quando deu a crise de 29 nos Estados Unidos, né? Os americanos também, né? Através do New Deal, né? As novas metas, os novos objetivos, traduzindo para o português, tá? Também viram no Estado uma possibilidade de sair da crise econômica. Né? Então, na época, a maior represa do mundo, né? a represa Hoover, lá perto de Las Vegas, foi construída com dinheiro público. A ponte Golden Gate, nos Estados Unidos, a famosa ponte ali da cidade de São Francisco, também com dinheiro público. O Estado criou uma série de programas assistenciais, uma série de programas de geração de emprego, né? Falando do governo americano. É claro que é diferente dos Estados Unidos e do Brasil, né? A participação do Estado no Brasil, né, é muito maior que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem banco público, né? Não tem nenhum banco americano, não tem nenhuma caixa econômica, né? Tem um banco de desenvolvimento. Diferentes modelos, né? Por isso que eu digo, né? Em maior ou menor grau, né? O Estado está presente em diversas economias capitalistas no mundo. Alguma pergunta até aqui? Não, professor, tudo ok para mim. Tudo ok? Alguma novidade? Dizendo óbvio.
Não, senhor, tudo certo. Tudo tranquilo? Alguém quer dar outro exemplo, né, para só não o professor ficar falando aqui? Fazer um comentário? Hein? Eu tenho um comentário. A Constituição de 88 deu mais autonomia, mais poder para o Estado, né? Sim, a Constituição de 88 é uma Constituição onde o Estado se mostrou mais presente, né? Então, por exemplo, principalmente na saúde e na educação, né, o Estado aumentou a sua participação, aumentou a sua influência. Lembrando que o Estado, ele muda, né, pessoal? Então, vamos pegar o exemplo do Brasil, tá, pessoal? O que acontece no Brasil, tá? Se a gente pegar, eu falei lembra que eu falei da Freeway, falei da Ponte Rio-Niterói, falei das usinas nucleares, da hidrelétrica. Tudo isso aí foi construído pelo Estado durante o governo militar, tá? Hoje em dia, o Estado, o modelo é diferente, tá, pessoal? Hoje o modelo é muito mais de concessão do que um modelo do Estado. O Estado hoje, ele usa o seu orçamento para quê? Basicamente, ele usa seu orçamento para a seguridade social. O que é seguridade social? É aquela área, aquele setor na economia onde o orçamento é destinado para um tripé, que é saúde, previdência e assistência. Então, hoje, se a gente pegar o orçamento da União, lá no final dos anos 70, né, e pegar o orçamento da União hoje, antigamente, o orçamento da União era muito mais voltado para investimentos do Estado direto. Tá? O Estado fazia o investimento. Hoje não. Né? A maior parte do orçamento público não é para investimento. A maior parte do orçamento é para a Seguridade Social. É gastos com previdência, é Bolsa Família, é bolsas, é todo tipo de programas, auxílio gás. Tem uma série de programas assistenciais que o governo oferta, né? E também principalmente para a área da saúde, né? Para o Sistema Único de Saúde. Então, a quem cabe agora fazer essa parte de investimentos em rodovias e aeroportos, investimentos em infraestrutura, investimentos em deixa eu dar outro exemplo, em energia elétrica, né? Até mesmo na questão do saneamento básico, né? Tu tem hoje os chamados programas de parceria público-privada, né? Ou seja, sistema de concessões públicas. Então, hoje tu tem muito mais o privado atuando nessa área, né? Investindo através de contratos que são regulados, que são administrados pelo setor público. Tem, por exemplo, o Aeroporto Salgado Filho, tem uma empresa privada fazendo a gestão do aeroporto. Freeway, tem uma empresa privada fazendo a gestão da rodovia pública, né, da rodovia federal. Aí vou dar outro exemplo. Tem a CE, ela foi vendida, né, foi privatizada. Né? Então, novamente, é o privado hoje o responsável pela oferta de energia elétrica. E por aí vai. Né? Há uma série de exemplos. Então, mudou, pessoal. A participação do Estado mudou ao longo das últimas décadas. Ok? Bom, então, assim, quando a gente pensa nas funções básicas do Estado, eu poderia dizer 3 funções básicas, tá? A função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora, tá? Vamos lá, lê para mim, Eleonora, a função alocativa. Um instantinho, professor, que eu vou aumentar aqui a minha...
aqui. Qual o objetivo? O governo intervém na alocação dos recursos econômicos e produtivos quando os mecanismos de mercado falham em assegurar a eficiência no fornecimento de bens públicos. Tá, isso é uma questão importante. Então, a primeira função do Estado no sistema capitalista é de intervir na alocação de recursos econômicos. Nem sempre o mecanismo de mercado, né, o livre mercado, garante o bom funcionamento da economia, garante eficiência. Então, a gente vai ver nessa cadeira, por exemplo, que vários bens e serviços são ofertados pela administração pública. Então, por exemplo, tá? Vacinas são ofertadas pela administração pública, na sua grande maioria. Que é ofertada pela administração pública? A saúde, né? Diversos bens e serviços de saúde são ofertados pelo setor público. Que mais? Na própria área de lazer, tu tem oferta de serviços públicos, defesa nacional, né? Tu tem parques, praças, tudo isso são ofertados pelo setor público. Por quê? Porque se não fossem ofertados pelo setor público, haveria, como a gente vai ver ao longo dessa cadeira, uma ineficiência alocativa, né? Uma falha alocativa. Esses recursos seriam mal atendidos para a população, a população receberia numa quantidade insuficiente ao desejável socialmente. Então, uma das primeiras funções do Estado é justamente garantir e intervir na alocação de recursos econômicos e produtivos. Continua para nós, Eleonora. Eu estou sem imagem, professor. Quem é que pode ler para mim, por favor? Carmen, lê para mim. Professor, meu celular é bem pequenininho. Não precisa de celular, está em computador. Não tem computador? Não, só tem celular. Não tem computador? Não tenho a imagem. O meu eu não sei. Quem não tem computador, eu até entendo. Agora, quem tem computador está assistindo uma aula, tem que assistir num computador, não num celular, né? Tá, mas o meu celular foi para arrumar, eu estou no celular hoje. Alguém pode ler para mim, pessoal? Oi, professor. Eu só estou naquela parte. Exemplos de situações em que é exercida, pode ser a partir daí? Pode. Quando existem bens públicos puros, quando ocorrem externalidades, monopólio natural. Então tá, isso a gente vai ver ao longo do semestre, tá? Onde é que tu tem... onde é que se exige a participação do Estado? Por exemplo, não tem sentido a defesa de um país ser ofertada pelo setor público, né? A segurança nacional, a segurança das cidades, segurança das vias urbanas, né? Serviços como serviço de trânsito, né? IPTC, por exemplo, tá? Então, a gente vai ver que tem uma série de situações onde o Estado se faz necessário. Quando ocorrem externalidades, né? Quando um bem gera externalidades positivas ou negativas, a gente vai ver isso também ao longo do semestre, tá? E monopólios naturais. O que são monopólios naturais? Quando uma única empresa gera mais eficiência econômica do que várias empresas atuando no mesmo setor. Então, por exemplo, né, é mais eficiente uma única empresa ofertar um serviço de sei lá, de telefonia. Telefonia não é o caso, mas vamos supor de energia elétrica, do que várias empresas ofertar. Ou um único corpo de bombeiros. Né? Não tem sentido ter vários corpos de bombeiros, né? Várias equipes para atender uma cidade. Né? Porque não, o serviço de bombeiro é um serviço eventual, tá?
a maior parte do tempo eles não respondem por nenhum tipo de situação. Então, do ponto de vista econômico, tem muito mais lógica apenas um corpo de bombeiros do que várias estruturas para atender a cidade. Então, monopólios naturais. Tudo isso a gente vai ver com mais calma mais à frente. Continua para nós, Luiz. Função alocativa. Nesse contexto, o governo assume papel relevante para determinar o tipo e a quantidade de bens públicos a serem ofertados, calcular o nível de contribuição a ser feita por cada consumidor. O financiamento da produção dos bens públicos depende da obtenção compulsória de recursos, através de cobrança de impostos. Então tá, olha aí. Ó. Enquanto tem o Estado, ele pode determinar, por exemplo, vacinas. Tá? Vou dar o exemplo das vacinas. Tá? Por que o Estado... Por que muitas vezes ao Estado ele assume o papel de ofertar vacinas? Tá? Vacina da gripe, por exemplo. Porque o Estado acha importante que todos tenham acesso à vacina da gripe. Porque a vacina, ao momento que tu te vacina, está gerando uma externalidade positiva. Tu está te protegendo e está protegendo a terceiros. Né? E aí o que acontece? Mas o professor tem na rede privada as vacinas. É verdade, tem na rede privada. Tá? Só que tu estaria excluindo um segmento importante da sociedade. Daí a sociedade acha importante, considera importante. Estado nada mais é do que representação da sociedade. Tá? Quando um político diz, graças a mim chegaram recursos públicos da enchente para o Rio Grande do Sul. Não, desculpe. A pessoa que diz isso está dizendo uma enorme bobagem. Né? O dinheiro é público, o dinheiro não é dele. Né? O dinheiro é gerado pela sociedade, é gerado pelo nosso esforço, pela nossa produção, né? Por nós nos acordarmos e produzirmos. Né? Então, o Estado nada mais é do que representa os interesses da sociedade. Então, quando um determinado partido, um determinado segmento político está no poder, ele está ali para representar os interesses da maioria, os interesses do coletivo. Então, voltando à questão aqui, o que nós temos? Determinar o tipo e a quantidade de bens públicos a serem ofertados. Esse é o papel do Estado. Então, a vacina. Por que a vacina a da gripe é ofertada pelo Estado? E há muito tempo, há mais de 40 anos. Poliomielite, por exemplo, eu me lembro que eu era criança. Eu me vacinei da poliomielite, isso ainda no final da década de 70. Tá? Por quê? Porque a sociedade diz, olha, a gente não quer ver crianças deformadas, a gente não quer ver crianças que não possam caminhar, que tenham sequelas em função da poliomielite. Mas nem todo mundo tem condições de pagar por uma vacina. Não tem problema. O que a sociedade diz para o Estado? Não, a gente sabe disso. Do ponto de vista coletivo, nós vamos, né, toda a sociedade vai fazer um esforço para pagar aqueles que não podem. Ninguém pode ser excluído desse benefício, desse acesso. Então, a vacina, apesar de ter de poder ser ofertada pelo sistema privado, né, a sociedade considera importante, considera que isso vai gerar um benefício para a sociedade, um benefício coletivo. Né? E o Estado, como nosso representante, o que ele faz? Ele oferta a vacina de forma pública. Então, a vacina da poliomielite, a vacina do sarampo, a vacina da gripe, a vacina da Covid, H1N1, por aí vai. Tem uma infinidade, a vacina da HPV, nem todas as vacinas são ofertadas pelo setor público, tá? Isso tem que ficar claro. Nem todas as vacinas são ofertadas pelo setor público. Tá? Tem algumas vacinas, por exemplo, a vacina da hepatite, não são ofertadas pelo setor público.
mas a boa parte das vacinas que nós utilizamos é ofertado pelo setor público. Por quê? Porque o Estado tem esse papel, tem a função de alocar, né? Nossa sociedade, nós, sociedade brasileira, definimos que é muito importante para a população, independente da sua classe social, do seu nível educacional, ter acesso à saúde. Estão entendendo ou não? Sim, professor. Sim, professor. E esse fato das vacinas serem só para determinado grupo também? Como assim? Porque, na realidade, algumas vacinas elas são só para determinados grupos de risco, elas não são para todo mundo. Mas também isso, e boa, Janice, ótimo, né? Por que o Estado faz isso? Porque, novamente, o Estado nada mais é do que o representante dos nossos interesses, né? Então, ele faz isso porque ele sabe que quem são mais suscetíveis a H1N1, a Covid, no caso da Covid foi para todos, né? Mas no caso da vacina da gripe, né? A gente sabe que, né, o nosso organismo, ele é né, nós somos um ser vivo, né? E nós temos momentos na vida. A gente sabe que no início da vida, né, até os 5, 6 anos, a imunidade é baixa, né? Nós somos muito suscetíveis a doenças. E depois, mais no final da vida, a partir de 65, 70 anos, né, a nossa imunidade também cai. Tá? Então, justamente é para esse grupo que se torna prioritário esse tipo de vacina. Está respondido? Bom, estão entendendo a aula? Sim. Sim, professor. Só uma perguntinha. Em relação a esse negócio que você falou das vacinas, hoje em dia tem muitas doenças voltando por causa disso, né? Que as pessoas não querem se vacinar, né, professor? Acho que a vacina não é importante, aí é o seguinte, né? Eu sou muito preso pela liberdade, entendeu? Eu vacinei. Eu considerei muito importante a minha vacinação para a Covid, eu me vacinei para H1N1, estou gripado agora, né? Isso não é garantia de que eu não vou pegar nada, mas eu acho importante. Agora, as pessoas que entendem que a vacina pode fazer um mal, respeito. Não concordo, mas respeito. Tá? Não faria isso, jamais deixaria de vacinar um filho para sarampo, por exemplo, poliomielite. Professor, outra coisa que se questionou nessa questão das vacinas, né, é o fato do Estado começar a querer obrigar que as pessoas fizessem a vacina também, né? Bom, aqui tem um conceito interessante, tá? Aqui tem um conceito interessante, o conceito das externalidades. Por que o Estado, né, durante a Covid, praticamente obrigou as pessoas a vacinar? Porque se acreditava, havia uma evidência científica, né, de que a vacina, no momento que tu vacinasse as pessoas, né, isso geraria uma proteção coletiva, tá? Então, o tu não vacinar não seria uma escolha individual, né, tu estaria gerando um prejuízo coletivo, tá? É claro que há discussões sobre isso, né? Se realmente a vacina era garantia de evitar que o contágio de uma pessoa para outra. Alguns dizem que sim, outros dizem que não, outros dizem que havia o contágio, mas a quantidade viral era menor, né? E que, de certa forma, isso diminuía o risco de um evento mais grave, mas foi uma decisão, né? Uma decisão do setor público, né? Quando a gente fala Estado, eu não estou falando só do Poder Executivo, tá? Nesse caso específico aí, a gente está falando, a decisão não partiu do Executivo, o Executivo não queria tomar essa decisão, né? Essa decisão partiu dos outros poderes, né? Do Legislativo e principalmente do Judiciário, né? Teve uma polêmica, a gente sabe disso, não vou entrar nessa de
nessa discussão agora, mas, né, o Estado, né, achou que naquele momento era interessante a obrigatoriedade da vacina. Discutível, mas eu não tiro a razão. Na época havia muitas dúvidas, havia muita insegurança, havia muitos medos, né? Então, diante de um cenário de total desconhecimento, digamos assim, né, de total falta de informações, né, se optou por uma segurança, né, de que as pessoas deveriam ser vacinadas para ter acesso aos setores públicos, para poder viajar e por aí vai. É uma discussão interessante isso, tá? Isso é uma discussão muito interessante, mas novamente entra aqui o Estado como agente intervencionista, o Estado que intervém nas questões da sociedade, tá? Bom, essa discussão a gente até pode se prolongar mais à frente, tá? Mas o que eu estou mostrando para vocês? Estou mostrando o papel do Estado nessa função, a chamada função alocativa, né? O Estado na função de ofertar bens e serviços que não seriam ofertados na quantidade e na qualidade necessária se fosse só para o setor público. Tá bem? Certo. Tranquilo? Tá, que mais? Outro ali que fala é a questão do financiamento. Isso aqui é interessante também, tá? O Estado, isso aí tem que ficar claro. E quando se fala isso, o cara é socialista, o cara é comunista. Não, o cara não é nada disso. Eu não sou socialista, acho o socialismo um atraso. Né? Todo mundo sabe a minha posição sobre o socialismo, aqui já falei várias vezes. Né? Agora, o que está dizendo essa frase? Está dizendo o seguinte, que cada indivíduo deve contribuir de acordo com a sua capacidade contributiva. Ou seja, cada indivíduo deve pagar ou deve contribuir, através, por exemplo, de tributos, pela sua capacidade de contribuição, né, para financiar a produção de bens e serviços, né, para pessoas e setores que não têm condições, né, que têm uma renda menor, ou que tem. Então, por exemplo, né, quando se fala em programas assistenciais, né, programas assistenciais, desde que não sejam permanentes, desde que não sejam algo que desestimulem o comportamento do indivíduo, ou seja, que façam com que a população se mostre incentivada a trabalhar, eles são fundamentais. Não tem sentido, em pleno século XXI, a gente ter pessoas passando fome. Tem, isso não existe. O Brasil, produtor de alimentos do jeito que é, né? Não é um país rico, mas tem condições de atender minimamente a população, então os programas assistenciais se justificam, né? E para tu financiar esses programas assistenciais, tu tem recursos. Esses recursos vão através da cobrança de tributos, de impostos, né? Principalmente para aqueles que têm mais, tá? Aqueles que podem mais. Agora, no final de semana morreu o Silvio Santos, não morreu? O Silvio Santos era um grande empresário, teve seu papel, mas era um cara com muito dinheiro, né? Sei lá, deixou uma fortuna de bilhões e bilhões de reais. Tá? Evidentemente que empresários como Silvio Santos e outros, tá, tem que dar a sua cota de contribuição maior com um trabalhador lá, com um GAI, com uma empregação. Tá, professor. E essa questão de que eles iam instituir um imposto sobre grandes fortunas, eu e no caso... importante. Pois é, e no caso não foi nunca votar, na realidade não chegou ainda, né, a se discutir sobre isso, mas nesse caso, de questão de nível de contribuição, não teria que ser avançado isso? Sim, evidente. Países capitalistas desenvolvidos têm imposto sobre grande fortuna.
Por exemplo, Estados Unidos tem imposto sobre grandes fortunas. França tem imposto sobre grandes fortunas. Inglaterra tem imposto sobre grandes fortunas. Agora, tem que ter cuidado só para não gerar uma saída de capital muito grande. Tá? As regras têm que ser claras. Tu não pode cobrar esse imposto como forma de retalhar. Né? Como dizer, tu é rico, tu vai ter que pagar. Não, não é porque tu é rico. É porque tu tem uma capacidade de contribuição maior, porque tu é explorador, nada disso. Mas tem que ter um imposto sobre grandes fortunas. Né? É um imposto importante para a sociedade, é um imposto justo, tá? Porque vai permitir que esse recurso que está em excesso para poucos, né, possa ajudar a muitos. Tá? Então, é claro que a gente até o senhor colocou no início da aula, né, a questão política, né, mas a gente sabe que a grande parte do pior problema do Brasil é a má distribuição de renda. Uns têm muito, muito e outros não têm nada, né? E como corrigir isso de uma forma eficiente a ponto de não precisa quem tem muito dar para todo mundo, mas que pelo menos quem não tenha nada tenha um pouquinho mais, né? Que a gente consiga deixar isso mais equilibrado, né? Por isso que eu falo com relação a isso. Não, a questão da distribuição de renda, a gente já vai chegar aí. Esse é papel do Estado também, a distribuição de renda. O Estado tem 3 funções. A função a alocativa, a função estabilizadora e a função distributiva. Tá? Isso, evidentemente que o Estado ele deve buscar a distribuição de renda. Tá? Quem tem muito não se tira de quem tem muito. O ideal é que gere mais riqueza, né? E essa riqueza seja apropriada por aqueles que têm menos recursos, né? E tributar, né? Na verdade, a ideia da função distributiva é essa, né? Já vou chegar aí, falei da função alocativa, estou chegando na função distributiva agora. Função distributiva, como é que o Estado pode fazer isso? O Estado pode fazer de 2 formas. A primeira, através de programas assistenciais. O que eu falei no início da aula? O Estado mudou o seu papel hoje em dia. O Estado era um Estado muito mais que usava o seu orçamento para investimentos, né, em infraestrutura. Hoje, um Estado é um Estado que usa o seu orçamento público para seguridade social, para assistência, para previdência, para saúde. Opa, o Estado já está fazendo um papel importante de distribuir renda. Né, no momento que tu tem o SUS, que tu tem a escola pública, que tu tem a previdência pública, né? Então esse papel o Estado está fazendo. Ele pode aprimorar? Deve, evidentemente que sim. Só que existem formas e formas. Dar, distribuir é importante, mas tem um limite. Né? Tu gera problemas, tu gera a famosa, né, na administração, eu não sou administrador, mas tu tem a chamada, os mecanismos de incentivos. Eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Então, às vezes, uma pessoa, eu não vou citar nomes, mas eu tenho uma pessoa próxima, né, que a filha não quer trabalhar. Com 20 e poucos anos não quer trabalhar, porque ela tem filhos, 1 ou 2 filhos, eu acho, e recebe que, através dos programas assistenciais, uma remuneração mais alta, ou muito próxima do que ela teria se fosse trabalhar. Opa, esse programa assistencial está gerando um problema. Está gerando um comportamento inadequado. Uma pessoa em idade produtiva está deixando de contribuir para a Previdência, está deixando de gerar riqueza para receber do Estado. Tá? Ou seja, isso também tem que ser considerado quando tu elabora um programa assistencial, mas evidentemente todo programa, tudo que se refere a uma melhor distribuição de riqueza é papel do Estado. Seja na parte das despesas, através do orçamento de seguridade social, seja na parte das receitas, através da cobrança de tributos. Então, aí entra o imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre propriedade, né? Então, por exemplo, tá? IPTU. Tá? IPTU é um exemplo bem claro de que tu pode gerar uma melhor distribuição de renda através do IPTU. Como, professor? Simples, né? Tributando grandes vazios demográficos, tá? Por exemplo, tem muitos empresários, muitas empreiteiras, muitas construtoras que fazem especulação imobiliária, né? Utilizam áreas
urbanas para especular, passam anos e anos com essas áreas sem uso, né, esperando que aquela região valorize, para depois construir e ter um ganho sobre aquilo, gerando um prejuízo para a cidade, gerando um prejuízo para a circulação, para a distribuição espacial, né, das pessoas, né, para o uso racional do espaço urbano, né? Então, tem que cobrar mais, né, de terrenos baldios, tem que cobrar mais de áreas onde tu tem uma infraestrutura melhor do Estado, né? Então, bairros como Bela Vista, bairros como Petrópolis, Moinhos de Vento, são bairros onde tu tem a necessidade de investir, de cobrar mais, porque o investimento público é maior. Tá? O carro, por exemplo, é outro bem, né, onde tu pode cobrar um valor mais alto. Primeiro, aquela pessoa está gerando congestionamento na cidade, aquela pessoa está gerando poluição. Né? Então, por que cobrar do proprietário do carro? O carro é um bem, né? Não é um bem, na maior parte das vezes, né? O carro é um bem de uso particular, né? Tu não usa para gerar renda, né? E quanto mais novo o carro, quanto mais potente for o carro, quanto mais maior for o carro, por exemplo, esses SUVs, esses carros grandes, maior também deveria ser tributação. Já é assim, né? Tributação mais alta. IPTU, IPVA, e por aí vai. Tem uma série de impostos onde tu pode, através de impostos progressivos, atender essa segunda função do Estado, que é a função distributiva. Falamos da função alocativa e agora eu estou falando da função distributiva. Está entendendo? Sim, professor. Até eu acho interessante assim, essas questões, porque na realidade assim, eu acho que a questão tributária é uma coisa assim. Não estou te escutando. Oi? Que a questão é assim, professor, tipo, não importa se, tipo assim, pagar um tributo se tu tiver uma qualidade boa no serviço, entende? Isso é que seria colocado assim, sabe? A questão é que muitas vezes se paga um imposto e não se tem a contraprestação, né, na medida em que o contribuinte pede, não se tem segurança, não se tem saúde, não se tem... E eu acho que é isso. E essa outra questão também dos programas, esse Estado muito paternalista, que faz muito programa participativo também, a questão é cultural. Tipo assim, eu fui para países como a Alemanha, tipo, lá na Alemanha, em algumas empresas, quando a pessoa tem mais um filho, eles aumentam um pouco o salário. Eles não dão, sabe? Mas eles aumentam um pouco porque entende que a pessoa tem mais um filho e vai ter que... Só que eles não fazem esse tipo de serviço, de dar, o Estado dá tudo, porque senão as pessoas têm essa cultura de que se o Estado vai dar, eu vou fazer mais um filho para poder ganhar mais um programa do governo. O que também estraga as pessoas. Porque a ideia é que o Estado e a sociedade, o Estado está ali, vai fazer normas e tudo, mas que as pessoas também contribuam para que o Estado possa crescer forte. Então, no momento em que não tem esse equilíbrio aí, a questão fica bem quebrada, né? Penso eu. Não, mas aí é que tá. Como eu digo assim, os programas assistenciais de um país como o nosso, extremamente desigual, são necessários. Agora, esses programas eles não podem conduzir a um comportamento, né, que gere prejuízo para a sociedade. Quando um jovem deixa de trabalhar, tá, para receber benefícios, ou o que é muito comum, né, a pessoa se mantém na informalidade, né, para continuar recebendo os benefícios, está gerando um prejuízo coletivo para a sociedade. Né? Está gerando uma situação onde aquela pessoa pode estar sendo beneficiada, mas do ponto de vista coletivo é ruim. Por quê? Porque essa pessoa, no momento que ela não está procurando um emprego formal, ela está deixando de contribuir para a Previdência, ela está deixando de gerar recursos para o governo. Né? Então,
parece ser bom, nós estamos ajudando, tal, mas na verdade essa pessoa ela começa a ter um comportamento, a ter escolhas que vão prejudicar o coletivo, que vão prejudicar a sociedade. Então, programas assistenciais, evidentemente que são importantes, mas eles devem ser medidos, eles devem ser utilizados de forma racional para que o benefício, né, seja coletivo. Mais do que isso, que aquele programa assistencial ele garanta a quem realmente precisa. Por exemplo, pessoas, mães que têm vários filhos, que não têm realmente condições de trabalhar, pessoas em condições especiais, né? Pessoas que não conseguem mais a reinserção no mercado de trabalho. Né? Então, tem situações onde os programas assistenciais se justificam. Agora, tu não pode fazer do programa assistencial algo que seja permanente e que altere a escolha do indivíduo, né? Altere as decisões do indivíduo em prejuízo do coletivo. Está entendendo? Sim, professor. Fala, Maria Aparecida. Não, quanto a isso que tu estava falando antes do Estado, ele ter... Cada tempo é um Estado, né? Ele se molda, dependendo de... falou lá da era que nós vivíamos numa ditadura e tal, o Estado era um, hoje o Estado é outro. E aí eu estava pensando nessa questão da função do Estado de prestar, alocar, né, recursos para educação, saúde, né? E eu estava vendo como mudou a questão da educação ao longo dos anos, assim. Faz muito tempo que eu sou estudante, tempo que você, que acho que a educação a gente tem que estar sempre buscando, até porque as coisas vão mudando muito, né? E como mudou isso, assim, eu lembro que quando eu era adolescente, para estudar, a gente não tinha... Hoje tem muita vaga, tem muito recurso, tem as universidades, por exemplo, aqui no estado mesmo, tem a UERGS, que é do estado, que é nova, né? Tem os institutos federais. E uma coisa interessante é que hoje, assim, eu vi, acho que uns 2 anos atrás, ou ano passado, final do ano passado, que o mercado precisava de mão de obra mais técnica, né? E aí se ofertou mais cursos técnicos, se facilitou o acesso. Isso é interessante, assim, porque o governo ele tem que estar de olho na caça e no caçador, né? Porque se tu tem um mercado que precisa de mão de obra qualificada, né? E aí tu tem que ter incentivos, tu tem que desenvolver a intelectualidade, né? As pesquisas no país. Tudo isso tu tem que ter incentivo também para as pessoas ficarem, estudarem e ficarem aqui, os melhores ficarem, né? Eu tenho visto muito, assim, a questão dos alunos melhores, eles estão sempre... Hoje o mercado é um mercado mundial procurando pessoas inteligentes, assim, é incrível. Isso, quando eu comecei lá meus estudos, não existia, assim, essa universalidade, vamos dizer assim, da questão da concorrência até nível mundial, assim, da intelectualidade humana. É incrível isso. E como o Estado tem que estar antenado a isso, tem que estar preocupado também com essa questão, né? Não só ofertar, mas também dar condições para que essas pessoas que são mais dotadas, então, assim, da criatividade, do empreendedorismo, possam ficar no país, né? Perfeito. Só uma contribuição. Não, assim, ó, todos os estudos de economia dizem o seguinte, pessoal: a melhor forma de distribuir renda não é através do programa assistencial. Tá? A melhor forma de distribuir renda é através da educação. Tá? Só que, claro, muitas vezes o governo, não estou falando de Estado agora, o governo eleito ele quer mostrar resultados. E eu não critico, né? Qual é o grande objetivo de um partido, de um governo? É se manter no poder, é legítimo isso, entenderam? Não posso fazer crítica a alguém que quer se manter no poder de forma democrática, claro, né? Não de forma ditatorial. Mas e muitas vezes eles fazem esses programas assistenciais como forma de garantir também votos, a gente sabe disso, né?
E isso acontece. Agora, paralelo aos programas assistenciais, por exemplo, agora saiu os resultados de DEB, né, do indicador de qualidade do ensino, estão muito ruins. Né? Então, um grande problema do Brasil é a educação. Né? Se tu realmente melhorar o nível educacional, tu vai melhorar a distribuição de renda. Vou dar um exemplo. Alguém conhece o Uruguai? Alguém aqui conhece o Uruguai? Já foi no Uruguai? Sim ou não? Alguém já visitou o Uruguai aqui da sala? Não. Eu conheço um pouco. Não também muito. não. Tá? Uruguai é uma bela visita. Vai de ônibus ali, vai até Montevidéu, vai até Punta del Este, um passeio bonito, entendeu? Dá para ir de ônibus, 8, 9 horas, tá? O que o Uruguai é? O Uruguai é um país pequeno, o Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, tem 11 milhões de habitantes, tá? O Uruguai é um país que tem aí em torno de 3 milhões e meio de habitantes. Ou seja, para cada 3 gaúchos, eu tenho um uruguaio. Tá? E o Uruguai é um país que não é rico, né? Mas é um país que tu tem um nível de segurança absurdo, muito melhor que o Brasil, um nível de escolaridade muito bom, pobreza absoluta muito, muito menor que a nossa, uma distribuição de renda também muito melhor que a nossa. Tá? Por quê? Porque tu tem ali um excelente nível de escolaridade. Todas as crianças, né, principalmente a escola pública uruguaia, é muito boa. Então, o que tu tem? O país ele investe muito em educação. Mesmo não sendo um país rico, ele investe em educação. Né? E isso garante uma boa distribuição de renda, garante salários não tão desiguais. Aqui no Brasil nós temos salários absurdamente desiguais, por exemplo. Vamos pensar num hospital, tá? Quando a gente vai num bloco de CTI, né, por exemplo, né, tu tem médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, tu tem enfermeiros, tu tem técnicos e tu tem, muitas vezes, o pessoal da limpeza, que faz a limpeza do bloco. Concordam? Se a gente pegar a diferença salarial entre o médico e a mulher lá, o auxiliar de limpeza, talvez a diferença salarial é 10, mais até, quase 20 vezes o ganho de um em relação ao outro. E por que isso? Porque o nível educacional é muito diferente do Brasil. Infelizmente, nós temos uma defasagem educacional muito grande. Então, além dos programas assistenciais, o Estado tem que investir realmente muito em educação. Tá? O grande futuro da sociedade é a questão do capital humano. Né? E o capital humano, né, gera através de educação de qualidade. Entendido ou não? Sim, professor. Tá, e a última função aqui é a função... vamos ver aqui. Falei da função... A gente está vendo a função alocativa, né? Falamos bastante da função alocativa. Ó, função distributiva. Lê para nós isso. Função distributiva. Objetivo: reduzir a desigualdade de renda pessoal entre setores ou regiões econômicas de um país. O governo assume essa função em contextos que caracterizam a necessidade de intervir na economia para tentar corrigir a desigualdade existente na divisão da renda nacional, visto que essa divisão não ocorre necessariamente de maneira igualitária. Ou seja, o grande problema do capitalismo, o capitalismo ele tem uma característica da sua dinamicidade. Né? O capitalismo ele gera oportunidades, né? O capitalismo ele gera muitas vezes a possibilidade. A gente falou do Silvio Santos, né? A história do Silvio Santos é uma história bonita. Ele começou lá como camelô lá no Rio de Janeiro, foi crescendo, foi desenvolvendo, né? E se tornou um mega empresário. Acredito eu de forma honesta, de forma correta, né?
Isso o capitalismo proporciona, nem todo mundo consegue, evidentemente, né? Mas o capitalismo ele proporciona essa possibilidade de ascensão social e econômica. Tá? Quanto melhor as oportunidades, quanto mais o Estado garantir educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança, né? Mais facilmente essa mobilidade social ela ocorre. Tá? Porém, essa dinâmica capitalista muitas vezes exclui segmentos da sociedade. Pessoas que, por um ou outro motivo, têm alguma dificuldade de inserção no mercado de trabalho, né? Pessoas que, por má sorte ou por inabilidade, também não conseguem atuar de forma a ganhar uma remuneração suficiente no mercado de trabalho, né? Ou porque não tiveram oportunidades. Né? Então, diante dessa realidade, né, diante dessa característica do capitalismo, né, do capitalismo, apesar de ser dinâmico, apesar de proporcionar essa mobilidade social e econômica, ele também é excludente, né? Ele gera exclusão, ele gera que grupos, que segmentos da sociedade não possam se apropriar dessa riqueza. Opa, onde é que entra o Estado? O Estado, né, entra justamente com esse papel de dividir, né, de garantir a esse segmento excluído pelo capitalismo, né, uma participação, condições mínimas de vida, né, de qualidade de vida. Então, o Estado pode fazer isso, como eu falei para vocês, ou através da despesa, né, e aí eu falei do orçamento da Seguridade Social, ou através da receita, tributando mais quem ganha mais. Tá claro? Sim, professor. Sim, professor. Então tá. Continua para nós isso. Pode continuar, professor? Pode ler para nós. Função distributiva. Por que é necessária a intervenção governamental para tal? Ou seja, qual o motivo que faz com que a divisão nem sempre seja igualitária, mesmo com mercados operando sob condições competitivas e na ausência de bens públicos? Para responder a essas questões, vamos analisar alguns fatores que determinam a distribuição de renda, segundo a teoria neoclássica. Aqui eu vou entrar, assim, fatores, não vou ficar aqui lendo, mas fatores que determinam a distribuição de renda, tá? Basicamente ali, ó, preferência e renda dos consumidores. O mercado, tá? Ele remunera as pessoas muitas vezes pela sua capacidade produtiva, tá? O que é capacidade? Pela sua utilidade. Eu acho que faz algum tempo atrás, sabe aquelas discussões de internet? Eu não sei se era no Twitter ou no Facebook. Estava um filósofo lá discutindo com um médico, tá? Filósofo e um médico. E o filósofo dizendo que ganhava 5 vezes menos que o médico, tá? E dizendo, mas eu tenho doutorado na Sorbonne, eu tenho formação, eu tenho mais de 14 anos de estudos, não sei o quê, não sei, colocando um rol de coisa dizendo que ele estudou mais que o médico e ganha menos que o médico. Por que vocês acham que isso acontece? Por que vocês acham que o mercado paga melhor um médico do que um filósofo? Professor, por causa da tecnicidade e da profissão dele, a utilização da profissão dele, o quanto a profissão dele consegue cobrir, ele trabalha com vidas humanas. Você precisa de um nível de estudo, não desconsiderando do filósofo, mas do médico, uma tecnicidade, um padrão de envolvimento maior do que o dele. Então, a profissão dele acaba sendo mais valorizada pelo uso dela também. É a utilidade do médico. É aquela história. Tu começa a ficar com o olho inchado, tu começa a perder a visão. Quanto é que tu pagaria para que o médico resolvesse o teu problema da visão? Sei lá, né? Boa parte da tua renda tu talvez destinasse para isso, concorda?
Ninguém gosta de ficar cego. Tá? Então, o médico ele é útil. Ele consegue visualizar no médico uma utilidade. E aquela utilidade tem valor. Aquela utilidade tem um preço. Entenderam? Então, o médico, não nada. Claro que o filósofo é importante, claro que a filosofia é importante, mas, né, a utilidade do médico para a sociedade é mais alta. E isso explica muito que a remuneração do médico seja maior que a remuneração média de um filósofo. Estão entendendo? Sim, professor. Tá. Outra coisa interessante é que, mas por que pessoas com a mesma função, com a mesma atividade, recebem remuneração diferente? Né? Por que pessoas, por exemplo, 2 agricultores têm resultados diferentes, têm remuneração diferente? Bom, aí é uma questão também de produtividade, muitas vezes. Tá? Tem um agricultor que ainda trabalha lá com enxada e foice. E tem outro que tem lá né, maquinário, colheitadeira, tratores, sabe operar essas máquinas, né? E consegue no mesmo tamanho de terra, tal, consegue ter um resultado melhor. Né? Então, a produtividade é um fator que determina o teu ganho salarial, tá? Então, muitas vezes... E as pessoas... Isso também as pessoas têm que entender. Né? Muitas vezes as pessoas elas são produtivas... Eu não tenho a mesma produtividade que eu tinha quando eu tinha 30 anos. Quando eu tinha 30 anos, eu dava aula na universidade, na Uniriter, que é a antiga FAP, né? Dava aula na UERGS, dava aula na pós-graduação da URGS, ou seja, eu tinha uma série de outras atividades onde eu conseguia uma remuneração mais alta do que eu tenho hoje. Hoje eu sou menos produtivo do que eu era há 20, 25 anos atrás. Estou mais velho, estou cansado, né? Tá? Então, evidentemente que a produtividade explica também uma diferença de remuneração. Entendido? Sim, professor. Tá? Então, isso explica também um pouquinho da função distributiva. Aqui também tem a questão discriminatória. Muitas vezes, pessoas com produtividade semelhante, né, têm remuneração diferenciada. Por exemplo, a questão do gênero, né, mulher, homem, da cor, branco, preto, né? Graças a Deus isso aí está cada vez menor, mas em certa parte ainda existe, né? Que mais aqui? A questão muitas vezes as empresas, né? Principalmente empresas, por exemplo, quando tu tem uma grande empresa numa cidade e ela é a única empresa que gera emprego naquela cidade, tá? Então, o que acontece muitas vezes, tá? Essa empresa tem o chamado poder de mercado, tá? E ela consegue, por ser a única empresa que detém praticamente todos os postos de trabalho na cidade, pode estabelecer um preço, tá? Pode estabelecer um preço pela força de trabalho, tá? Então, pode, inclusive, gerar uma exploração, né? Pagar um valor menor que o valor de mercado para aquele indivíduo. É por isso que existe toda uma legislação hoje em dia, né? Salário mínimo registrado, né? pelo poder público, tem salário de profissionais, de engenheiros, tem salário de engenheiro, tem várias categorias que têm seus salários determinados por lei. Tá? Isso diminui esse poder de mercado que algumas empresas possam ter. Então, assim, eu falei da função, a função alocativa, eu falei da função distributiva, e
antes de falar de equidade, que está aqui na tela, tá? Vou falar da função estabilizadora. O que é essa função estabilizadora? A função estabilizadora é o seguinte, é aquela função onde o Estado tem o papel de garantir a estabilidade econômica. Então, por exemplo, a moeda nacional, no nosso caso, o real, a moeda é um símbolo de soberania do país. Então, garantir o controle da inflação, garantir a estabilidade de preços, garantir o valor da nossa moeda, também é função do Estado. Né? O Estado, através de suas políticas econômicas, né? A política cambial, a política monetária, né? A política tributária, ele também tem o papel de garantir estabilidade econômica. Então, falei de 3 funções aqui que são muito importantes para o Estado. A função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. Aqui está falando da equidade, né? Equidade também, né, pessoal? O que é equidade? Né? Equidade, quando a gente fala em função distributiva, a gente pode falar não em igualdade, mas a gente pode falar em equidade. Por que equidade? Porque indivíduos não são iguais, pessoal. Né? Nós não somos iguais. Nós temos habilidades diferentes, capacidades diferentes. Eu pergunto, vocês acham que todo jogador de futebol deveria ganhar a mesma coisa? O que vocês acham? É claro que não, né? O dia Por que que não se exercem o a mesma Reinaldo ganhar função? o mesmo que o Brightweight. Mas por que não, se ambos estão exercendo a mesma função? Mas eles têm a mesma função, mas não o mesmo rendimento em campo. Pois é. Então, o fato de ter a mesma função não significa que tu tenha que ter a mesma remuneração. Tá? Vou dar um exemplo de um apresentador de TV. Tá? O que tiver mais audiência, o que tiver maior relevância junto ao público, provavelmente tem que ganhar um salário mais alto. Concordam? Quem que vocês acham que tem que ganhar mais? O Neymar ou a Marta? A Marta. Por quê? Porque é mulher? E porque ela joga bem mais. Bom, aí novamente, tu acha que joga bem mais. Esse é um conceito subjetivo. Cada um acha que... Né, cada um avalia do jeito que quiser. Eu acho que a Marta joga muito e o Neymar joga muito. Porém, né, o mercado, quando o Neymar joga, milhões de pessoas assistem, né? Tu tem uma relevância muito maior, né? Um interesse muito maior. Isso não significa que eu estou diminuindo um ou outro. Para ficar bem claro, né? Para não deixar aqui margem para nada. Vale o mesmo, por exemplo, a ginástica rítmica, ginástica olímpica, onde tu tem uma participação maior, um interesse maior na competição feminina do que na competição masculina. No caso do futebol, ainda é assim, está diminuindo, né? Mas ainda tu tem um interesse muito maior num jogo do futebol masculino que do futebol feminino. O que ajuda a explicar porque a remuneração dos profissionais do futebol masculino ainda é maior que do futebol feminino. Pode mudar? Pode. Está diminuindo? Tá. Né? Mas o que justifica essa diferença de remuneração é justamente o interesse do público, nesse caso específico da Marta e do Neymar, ou da ginástica olímpica para homens e mulheres. Então, isso também é explicado pelo interesse do mercado, pelo interesse do público por determinada atividade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a equidade é um conceito que mostra justamente isso. Né? Equidade tem a ideia de justiça, a ideia de remunerar a pessoa, remunerar o indivíduo de acordo com a sua representatividade, de acordo com aquilo que realmente ele
representa aonde ele atua. Então, isso explica, por exemplo, que o Neymar ganhe mais do que o jogador lá do Ipiranga de Erechim, e também explica porque o Neymar, o Messi, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, tantos outros jogadores recebam, em média, um valor mais alto do que jogadores de qualidade muito boa, como a Marta e outras jogadoras, mas que atuam num segmento, numa atividade esportiva, em que o interesse, né, não é tão grande pelo público, ainda não é tão grande pelo público. Então, equidade é isso, né? É ser justo na distribuição de recursos. E o Estado deve buscar essa equidade, né? O Estado deve... Tudo bem, Janice? Tranquilo. O Estado deve buscar essa equidade, né? Deve buscar tanto a equidade vertical quanto a equidade horizontal. Ou seja, o Estado deve tratar iguais os iguais e tratar de forma desigual os desiguais. O que é isso, professor? Tratar igual os iguais e tratar desigual os desiguais. Se a pessoa tem a mesma capacidade contributiva, deve ter o mesmo, por exemplo, cobrança de tributos que aquele outro indivíduo, né? Tem semelhante capacidade contributiva. Tá? Agora, se as pessoas são desiguais, se as pessoas têm menos oportunidades, ou tem uma diferença de patrimônio, tem uma diferença de renda muito grande, evidentemente que o Estado tem que tratar os desiguais de forma desigual. E está novamente atendendo o conceito de equidade. Nesse caso, não de equidade horizontal, mas sim equidade vertical. Me fiz claro ou não? Sim, professor. Sim. Tá? Aqui tem outra questão interessante. Falei de equidade agora, tá? A questão dos subsídios. Tá? O Estado, por exemplo, promove subsídios. Tanto para... Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples de subsídios, tá? Do Estado. Farmácia popular. Quem é que compra medicamentos na farmácia popular? Aqui na sala. Eu compro, professor. Eu compro. Eu também compro. O que eu não estou pagando ali não estou pagando um valor menor do que o valor do medicamento? Sim. Por quê? Já vou te dar a palavra. Tu quer falar, Maria Aparecida? Tá. Acho que deixou aberto ali. Bom. Foi sem querer, professor, que eu botei ali na mãozinha, mas já tirei. Obrigada. Tá. Então, assim, por que o Estado faz isso? Porque, novamente, eu não estou falando de governo. Não falo de Estado, eu estou falando do que o Estado é que representa o povo. O governo está naquele momento, por uma vontade legítima do povo, para atender às políticas de Estado. Basicamente é isso, tá? E os governos podem ser de direita, de esquerda, independente, desde que seja eleito de forma democrática, não tem problema nenhum, tá? Mas voltando aqui à questão dos subsídios. O que o Estado faz? O Estado chega o seguinte, é importante a população ter acesso a medicamentos para hipertensão, a medicamentos para colesterol, a medicamentos para diabetes. O que eu posso fazer? Eu posso gerar um subsídio. Né? Então, o que a farmácia popular faz? O Estado paga uma boa parte do valor daquele medicamento. Entenderam? Sim, professor. Mas não precisa ser só no consumo, pode ser também na produção. Subsídio pode ser na produção. O governo, por exemplo, ele tem programas específicos para juros subsidiados, créditos agrícolas, para, por exemplo, agricultura familiar, para agricultura de pequenos proprietários ou de pequenos empresários, né, pequenos negócios. Novamente, o governo está
ofertando subsídios, né, para garantir vantagens, condições melhores para aqueles que mais precisam. Ok? E a questão da tributação aqui, ó. O que o governo pode fazer também? O governo pode buscar isenção, né, de tributos, né, para setores da economia, para segmentos da sociedade, por exemplo, imposto de renda, tá? Imposto de renda não as pessoas de baixa renda não são isentas do imposto de renda? Sim ou não? Sim. Ou seja, o que o Estado está dizendo? Pessoas de baixa renda não vão ser tributadas, pelo menos nesse imposto. Entenderam? O que mais que o Estado faz? O Estado, muitas vezes, dá incentivos fiscais para determinados setores, para determinadas atividades produtivas, né? Para empresas de determinados setores, com o intuito de incentivar, com o intuito de gerar maior crescimento econômico. O Estado pode fazer isenções tributárias para regiões, por exemplo, a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, por exemplo, é uma região onde tu tem isenções tributárias, por quê? Para desenvolver lá a região norte do país, né? Então, tu tem também, através da tributação, uma forma de o Estado regular a economia. Função estabilizadora, eu já falei, né? Estabilidade de preço, controle da moeda, controle dos níveis de emprego, né? Controle do valor da nossa moeda em relação a outras moedas do mundo, tá? Também é papel do Estado. Como é que ele faz isso? Aqui que eu falei, política fiscal, política monetária, política cambial. Tá? Aqui, ó, política monetária. Tá? Então, e aqui tem um quadro resumo. Ó. Esse material está aqui para vocês, tá? Tá lá no Moodle para vocês. A minha voz está indo embora, começando a ficar mais cansado por causa do processo febril, tá? E eu vou ter que terminar a aula um pouquinho mais cedo hoje. Peço a compreensão de vocês, ok? Tranquilo, professor. Alguma pergunta? Sim, professor. Alguma questão importante? Gostaram da aula? Entenderam o sentido da disciplina? Aula muito boa, professor. Muito, muito interessante esse assunto. Eu gostei muito da aula. Essa matéria ela tem um conteúdo muito interessante, pessoal. Para quem tiver interesse, para quem quiser aprender, sem dúvida nenhuma, isso é uma disciplina que vai dar muita informação para vocês. Tem uma criança que chegou... Ela tenha muito conteúdo, né, professor? Sim, para ler, ela não é uma leitura pesada. Pelo menos, eu não achei uma leitura pesada. Não é um conteúdo pesado, não. É um conteúdo bem tranquilo essa cadeira, tá? Desejo melhoras para o senhor, professor. Se Deus quiser, semana que vem eu vou estar em melhores condições. Tá. Parabéns, professor Ricardo, pela força aí. Teve que ter bastante força para dar. Ficar tanto tempo assim falando. Eu não ia dar aula hoje. Quando eu acordei hoje, eu estava com 38 de febre. Disse, eu não vou dar aula, não tem condições, tá? Mas agora baixou a febre. Acho que agora está com menos de 37. Eu disse, pô, por que eu não vou dar aula? Né? Não tem sentido, né? Porque a mesma ideia, o Estado está me pagando. É caro isso aqui, não é barato. Tá? E normalmente quem paga, né, muitas vezes são as pessoas mais pobres. Então, não tem sentido nós, tanto vocês quanto eu, não fazermos a nossa parte. Né? Isso é muito importante. Né? Nós temos que realmente garantir, pelo menos a nossa parte, né? Vocês assistindo a aula e eu estou recebendo, né? Para atender as demandas da sociedade. É isso aí, né? Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Essa aula vai estar disponibilizada para vocês no YouTube
e no Moodle, assim que for possível, provavelmente amanhã. E o grupo de WhatsApp é um canal aberto para dúvidas, para questionamentos, tá? E para assuntos relacionados à nossa disciplina. Muito obrigado e uma boa noite para todos. Obrigado, professor. Boa noite, boa semana. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Vai terminar. Algum dia você pode pedir, mas eu preciso isso aqui. Eu acredito. 37 anos de Estou gravando. Tudo bem? Tudo bem. Você... Sempre. Quando você uma experiência o detetive viu essa foi falar com ela Uhum.
Sim.
Disruptiva.